eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo! Bom, esse vídeo demorou um pouquinho porque, como eu falei no vídeo anterior sobre animes, eu tô esperando todos eles saírem da temporada e eu tô assistindo mais os que realmente me cresceram os olhos e tudo mais. Como fazia um tempinho que eu não fazia vídeo de anime aqui, foi muito legal ter essa nova percepção sobre os animes como uma coisa que realmente me divertia do que só uma parada que eu tava assistindo pra fazer vídeo, como acabou acontecendo nesses últimos tempos, então por isso que eu dei uma paradinha. Anime sempre foi uma coisa que esteve muito presente na minha vida e por algum tempo eu acabei vendo eles apenas como trabalho. E é muito legal ter essa mudança de percepção, porque muda o astral da gente, né? Tipo, você assistir como uma coisa que você gosta apenas é muito gratificante, assim, mudou a minha vida mesmo. Então eu precisei desse tempinho, mas não se preocupe, eu voltaria a produzir conteúdo sobre eles, só que sem rushar e sem querer pegar hype de internet, porque isso realmente não faz bem pra ninguém, assim. Bom, eu esperei saírem todos os episódios pra ter meu aval de Demon Slayer, o famigerado Kimetsu no Yaiba, e eu espero que vocês tenham gostado muito desse anime, porque eu gostei demais dele. Ele é um shounen, como todo mundo sabe, mas ele sai um pouquinho daquela trajetória Naruto Dragon Ball, inclusive estou... Não que a narrativa tradicional de shounen seja ruim, não é isso, mas que a gente vê essa fórmula sendo repetida muitas vezes. Isso é pelo menos o que eu sinto, tá? Se você não sente isso, tudo bem também, não é o caso. Mas eu tava um pouquinho enjoada da fórmula comum de shounen que sempre tem ali o poder do protagonismo e biriribororó. Não que isso não aconteça em Kimetsu no Yaiba, mas a gente vai chegar lá. Bom, Demon Slayer é essa adaptação incrível de mesmo nome da autora Koyoharu Kotoge. Eu consegui pronunciar corretamente. Tô aprendendo pro Japão, tô indo pro Japão já. Aliás, você já comprou sua passagem pra ir pro Japão? Pois se você ainda não comprou, veja todas as possibilidades aqui com a ETC Intercâmbio. E agora a gente volta pra Kimetsu no Yaiba. Muito bem. Ele é um mangá muito bacana da autora Koyoharu Kotoge. Esse G é meio C, né? Tô aprendendo ainda, eu vou conseguir. Ele é um dos meus favoritos da temporada, se não o meu favorito. Eu só tô meio na dúvida por Dr. Stone, porque aquele protagonista é irritantemente legal. E ele é um mix meu e do Alan, assim, muito bem feito. Muito mesmo. Se você não conhece o Alan, ele é meu irmão e eu falei dele nesse vídeo aqui. Bom, ele é um anime excelente, me deu muita vontade de ler o mangá, muita mesmo, e provavelmente é uma coisa que eu vou fazer nos próximos dias, mas essa semana eu me coloquei à disposição pra ver todos os episódios e ir anotando as coisas direitinho, mas sem ficar doida, que é uma coisa que eu fazia antes aqui nesse canal, inclusive, e que eu resolvi, pelo bem da minha saúde, parar de fazer. Bom, nossa história começa com o nosso protagonista, que é o Tanjiro, que vive em cima de uma montanha nevada no Japão tradicional. Eu imagino que seja tipo os anos 20, assim. No começo do anime eu achava que era tipo o Japão feudal, mas aí eu acabei percebendo que com certeza não era, porque depois tem carros antigos e tudo mais, então eu acho tipo anos 20. Não sei dizer. Enfim, é uma faceta mais tradicional do Japão e eles são uma família japonesa muito simples mesmo. Nossos protagonistas são Nezuko, que é a irmã, e o Tanjiro, que é o irmão mais velho. A linguagem cinematográfica me disse que o Tanjiro, que é o pai do Tanjiro, ele deve ser muito importante pra essa trama. Enfim, a esse ponto, o nome do anime já diz que vão aparecer demônios, mas a esse ponto eles não sabiam se os demônios eram realmente existentes, se eles eram reais ou não. Não passava muito de lenda entre os moradores ali daquela vila. A dinâmica da família funcionava basicamente com todos eles ajudando ali na casa em cima da montanha nevada, e aí o Tanjiro indo trabalhar, levando carvão todos os dias pra cidade, e aí ele vendendo esse carvão na cidade, voltando pra casa, e é isso, o sustento da família era esse. Tanjiro, aliás, que tem um baita senso de olfato, e isso é importantíssimo pra nossa trama. Eu não sei se é possível um humano ter um olfato desse jeito, não sei se vai ser revelado que ele tem realmente algum poder sobrenatural, mas eu adorei esse tipo de coisa, porque eles acabaram pegando essa sensação que Tanjiro, aliás, tem, e eles conseguiram transpor isso em linguagem cinematográfica, que eu achei maravilhoso. Isso é uma obra-prima do audiovisual e eu vou te explicar por quê depois, logo no final, mas assiste o vídeo todo, por favor. Bom, num maravilhoso dia, o Tanjiro pega o seu carvãozinho e sai pra trabalhar, pra vender carvão na cidade, e nisso acaba ficando meio tarde e ele dorme na casa de um dos aldeões lá. Ele conhece todo mundo já é amigo dele e tudo mais, todo mundo sabe que ele tem um senso de olfato incrível, e aí esse senhor conta pra ele histórias de demônios e tudo mais, e o Tanjiro fica tipo...
Mas aí ele vai dormir de qualquer jeito e, tipo, ele volta pra casa no dia seguinte. Quando ele chega na casa dele, ele percebe que toda a família dele foi assassinada e a Nezuko, que é a irmã mais velha, foi transformada em demônio. Demônio que come gente, monstros absurdos. Bom, enfim, é isso. Ela foi transformada num demônio e ele não sabia nem se demônios eram reais. Até o dia anterior, pelo menos. E a partir daí começa a jornada incrível de Tanjiro querendo transformar a Nezuko em humana novamente. É basicamente isso. Mas em suma, a ambientação desse anime é incrível. É uma adaptação maravilhosa e de fato existem muitos pontos em Kimetsu no Yaiba que você fica, rapaz, vocês são estudados, hein? Florable realmente tá de parabéns nessa produção, foi muito legal. É um dos poucos animes, inclusive, renderizados em 3D. O pessoal lá no Japão não gosta muito de animes renderizados em 3D. Eu também não gosto, pra ser sincera. Eu acho que fica bem falso. Só que do jeito que eles fizeram em Demon Slayer, tá, ó, o fino do fino. Bom, eu odeio dar esse tipo de carteirada, mas eu vou dar dessa vez, porque eu tenho uma coisa muito legal pra passar. Eu sou formada em comunicação, e em comunicação a gente estuda linguagem sonora, semiótica, psicologia, que são pontos muito importantes, são matérias muito importantes para que a gente consiga comunicar, realmente passar mensagens, não necessariamente de maneira verbal, né? Afinal, a gente passa mensagens, a gente comunica o tempo todo, mesmo que a gente não diga coisas, assim. As nossas mensagens, elas estão sendo passadas o tempo todo, de qualquer maneira, sendo que você queira ou não. E tem muita coisa de Kimetsu no Yaiba trabalha justamente com essa noção de que a comunicação, ela não é só verbal. E que nem tudo precisa ficar 100% explicado para que o espectador entenda, para que ele se sinta fisgado na história. Não precisa ser uma história onde tudo é falado. E esses recursos de storytelling, de linguagem sonora, de roteiro, e até mesmo aqueles recursos que trabalham aqui com a nossa cabecinha, eles são muito importantes para que a mensagem do anime seja passada, né? Na verdade, de qualquer obra audiovisual que você queira, etc. E esses recursos de linguagem, na verdade, de qualquer linguagem, mas uma coisa muito legal que a gente estuda em semiótica é a atribuição de significado que a gente tem a partir, né, desses signos com os quais você trabalha, conforme você vai produzindo uma obra audiovisual, e a nossa interpretação que a gente tem desses signos, né, da percepção que a gente tem daquela mensagem vai determinar a maneira com que a gente vai interpretar e atribuir significado àquela coisa, aquele momento, aquela cena que tá acontecendo ali bem na nossa frente. E é uma coisa muito mágica. A comunicação é uma dádiva maravilhosa. Dádiva não, mas é uma feature muito incrível do ser humano, assim. E esse estudo, ele é muito louco. Ele é basicamente como o nosso cérebro reage a esse tipo de estímulo e o que ele vai tirar daquilo lá. Como você tá sempre procurando maneiras de conseguir aprender coisas novas, de tirar mensagens, de tentar entender o mundo ao seu redor, você queira ou não. Então a gente tem visões diferentes em relação a obras audiovisuais, a gente tem interpretações diferentes, é porque a gente constrói significado a partir daqueles estímulos de maneiras diferentes. Nossa psique é colocada de maneiras diferentes. Mas o bom comunicador é aquele que consegue perceber esses padrões de linguagem, seja ela verbal, não verbal, sonora ou não, e ele consegue unificar isso para fazer com que as pessoas, os mais variadas idades, comportamentos, países, sei lá, com que elas consigam ter essa conversa com aquela obra. E é muito legal, porque Kimetsu no Yaiba faz isso com uma maestria gigantesca. Tudo que a gente consome de conteúdo e de cultura trabalha com esse tipo de noção, né? Algumas coisas que a gente consome, é claro, são mais refinadas, né? E tem técnicas para que você consiga comunicar com maestria. Como eu disse, não é fácil. E esse anime faz isso muito bem. Tudo que existe, se existe, comunica. Então por isso que eu acho muito bizarro, às vezes, quando as pessoas falam, nossa, mas por que você está problematizando as coisas? Problematizando, no caso, é só pensar sobre, né? Porque, enfim. Mas aí a pessoa fala, nossa, mas é só um anime. E aí eu digo, poxa, mas podia ser um show de circo, podia ser qualquer coisa, podia ser, sei lá, um cartaz que você vê na rua. Se aquela obra, se aquela coisa que, sei lá, se a mensagem que tá lá não comunicar com os valores do espectador, não conseguir fazer essa conversa, essa ponte de signo e de significância, de significado com a pessoa que tá recebendo aquela mensagem, vai ser ruim, entendeu? Então tudo comunica alguma coisa, tudo diz algo.
tudo passa uma mensagem. Então é muita ingenuidade da nossa parte achar que é só um desenho, é só um anime, é só um negocinho aqui, porque tudo passa uma visão de mundo. Tudo que existe, principalmente os bens culturais, passam e ensinam pra gente algumas coisas. Então é importante a gente analisar aquilo que a gente tá consumindo sempre, né? Ter esse consumo consciente dos bens culturais. Bom, e a primeira coisa que me chamou muito a atenção e que eu gosto muito mesmo, é um recurso de trilha sonora chamado Leitmotiv, que é uma técnica alemã criada pelo nosso querido amigo Richard Wagner, que você deve conhecer das óperas incríveis e maravilhosas alemãs aí, caso você queira estudar um pouquinho mais sobre ele. É muito legal, por isso que eu fiz questão de trazer isso aqui. É o meu recurso favorito de trilha sonora do universo, assim. Quando eu estudei isso na faculdade, nossa, eu ia às alturas. Por quê? Leitmotiv nada mais é do que um recurso harmônico e melódico, enfim, que se usa para caracterizar um tema, né? Que é de um personagem, de uma situação, de um sentimento ou de alguma coisa assim. E esse tema ele sempre vai se repetir quando for pra você avisar. É uma mensagem subliminar aí, que não é que de subliminar não tem nada, que você vai passar pro espectador pra que ele entenda que vai acontecer alguma coisa, ou que está acontecendo alguma situação, ou que agora é hora de ficar feliz, é hora de ficar triste, é hora de ficar preocupado, é hora de saber que fulano chegou, é hora de entender que fulano saiu. É um recurso cinematográfico que a gente usa, o leitmotiv. E por que eu falei que esse recurso é o que mais me chamou a atenção e ele é usado com sabedoria extrema em Kimetsu no Yaiba? Porque assim, quando eu falei que existe um perigo e aí a trilha sonora se repete, ou quando existe, sei lá, alguma coisa que vai acontecer, você pensa, bom, eu estou vendo que vai acontecer, que tem algum perigo no ar. Perigo no ar, que significa que quando ele sente o cheiro do perigo, olha só, vejamos bem, falamos que o nosso protagonista é um exímio cheirador, que ele tem um olfato muito bem trabalhado, né? Quando ele sente o cheiro do perigo, ele entende que vai acontecer alguma coisa. E o espectador também. Porque como o Tanjiro é o personagem principal, é o nosso protagonista, o tema, aquele tema daquele coral japonês pesado, ele só aparece depois que o Tanjiro o quê? Ele cheira e aí começa aquele... E isso é de uma inteligência gigantesca, cara. Isso é muito legal. Não é todo anime que utiliza isso com maestria. Eu lembro que a última vez que eu realmente peguei esse recurso sendo usado na cara dura foi em Naruto, mas ainda assim Naruto não utiliza tão bem esse tipo de recurso. Do motivo condutor, é claro, e também porque não se relaciona de uma maneira tão absurdamente sinestésica como acontece em Kimetsu no Yaiba. Ou seja, você não sente cheiro assistindo o anime, né? Você não sente cheiro assistindo televisão. Mas, quando o Tanjiro cheira alguma coisa, você tem uma sensação. E aí, isso... o teu comportamento muda conforme o estímulo do negócio. É como se você estivesse sentindo cheiro com ele. Bom, chegamos nele, o episódio 19. Todo mundo me pediu pra falar sobre o episódio 19, o famigerado. Ele é realmente muito legal. É um dos momentos de plot twist e de gancho mais bem feitos que eu já vi na história dos animes. Não vou falar, meu Deus, é o melhor episódio de anime que eu já vi. Mas, realmente, a estrutura dele de storytelling é excelente. Tem uma técnica incrível. Eu não vi esse momento do episódio 19 no mangá, mas eu achei maravilhoso. É excelente mesmo. Ele consegue passar uma emoção, ele consegue passar uma superação muito legal. Ele realmente é motivador. Só que eu vou além, porque esse recurso também é utilizado em outros episódios, em que ele te mostra uma narrativa de shounen e que ele fala, olha, eu vou seguir isso aqui. E aí, o que ele faz? Ele não segue. Quando você acha que a coisa vai ficar previsível, ele fala, não vou. Tá vendo isso aqui? Não vou fazer isso. É muito legal. Essa quebra de narrativa clássica do shounen é muito importante. O Japão precisa de clichês, é verdade. Existem muitos clichês em Kimetsu no Yaiba. Existe o poder do protagonismo em Kimetsu no Yaiba, só que ele aparece diferente. Ele não é aquela coisa Dragon Ball, Naruto, ou até mesmo Nanatsu no Taizai, que a coisa não vai nunca atingir o protagonista, porque ele é o protagonista. Mas o melhor é que todas as vezes que eu vi o Tanjiro fazendo alguma coisa que seria bem clássica de personagem de shounen, ele se dá mal, ou acontece alguma outra coisa que você pensa, caraca, rapaz, como assim? Isso é muito legal, porque é um anime que te motiva de uma maneira diferente, só que às vezes ele faz uma quebra de narrativa que te deixa tipo, tá,
aí, ó, olha só. Outra coisa interessante é a construção dos personagens, em que eles conseguiram arredondar um pouquinho mais aquelas personalidades clássicas de shounen. Pra mim, eu já tô meio de saco cheio, só que no caso do Demon Slayer, como eles não colocaram só, o personagem protagonista chato que grita, o personagem de cabelo preto que é sério e manja tudo e não sei o que, a menina chata que, sabe, tipo, eles quebraram um pouco esse quadradinho em que os personagens sempre se encaixam e arredondaram um pouco as personalidades deles. Isso eu achei maravilhoso. E quando eu digo arredondar um pouco a personalidade do personagem, é fazer com que eles se contradigam, com que eles cresçam, eles mudem de opinião, eles tenham suas falhas e eles tenham seus próprios dramas pessoais, né? Isso é uma maneira de trabalhar melhor os personagens, e aí conforme eles sejam um pouquinho mais complexos do que bem e mal, demônio e humano, isso vai tornando a trama um pouquinho mais bacana, e a gente mesmo consegue se identificar melhor com esses personagens, porque a gente não é quadrado, a gente não é bem e mal, a gente não é uma coisa só. Por exemplo, o processo de aceitação por parte dos Slayers ao fato da Nezuko ser um demônio. Isso foi muito legal, assim, porque é um processo, eles vão crescendo, eles vão entendendo, logo de início tem atrito e depois puxa e não tem, você vê a história da Kocho e sabe, a coisa vai crescendo. Eu achei muito legal porque poucos animes realmente têm isso, né? A gente normalmente vê o crescimento do personagem, mas é mais um crescimento ou físico, ou intelectual, ou alguma coisa assim. Eles dificilmente trabalham essas questões emocionais, que existe muito em Kimetsu no Yaiba, que aliás é de uma sensibilidade muito grande, como eu já falei aqui. Eu repito, porque essa é a chave do anime todo. Eu nunca vi um shounen que acho que nem... Eu gosto muito de Fullmetal Alchemist, é o meu anime favorito, meu anime preferido, mas nem ele trabalha tão bem as emoções como Kimetsu no Yaiba faz. Isso pra mim foi espetacular. Além, é claro, de toda a maestria técnica ali que eles têm pra roteiro, pra toda a qualidade gráfica, de animação e também, é claro, pros recursos audiovisuais e até, né, pra sua cabecinha também. Falando de comunicação, eu achei que Kimetsu no Yaiba uma parada assim impecável mesmo. Por mais que ele trabalhe com algumas questões do Japão tradicional, aquela história daquelas bolinhas, eu fui até procurar depois o que eram as bolas, aquelas bolas de seda. Putz, esqueci o nome agora. Se você lembrar, coloca aqui nos comentários pra gente conversar depois. Mas é muito massa, porque até pra uma pessoa que, como eu, que manja um pouquinho de cultura japonesa, mas que não manja sobre tudo, ele consegue conversar com você e ele te passa uma mensagem. Então, assim, ele é um anime que comunica muito bem, que fala muito bem com você. Eu fiquei realmente muito encantada com ele. E eu, claro, vou parando por aqui, porque senão eu vou ficar o dia inteiro falando de Kimetsu no Yaiba. Se você quiser que esse vídeo aconteça, ele pode acontecer, inclusive com spoilers também, porque eu vou começar a ler o mangá e aí talvez eu possa esclarecer algumas coisas pra vocês também. Mas até agora é um dos melhores animes da temporada. Eu tô entre ele e Dr. Stone ainda, mas eu realmente acho que Kimetsu no Yaiba é um grande motivador, realmente é um dos melhores shounens que eu assisti já na minha vida. Então é isso aí, meu povo, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Beijinhos da Haru. A gente se vê lá no Japão, nas lives do Facebook, todos os dias das 6 às 9 da noite, e aqui nos comentários também pra gente conversar. Não esqueça de demonstrar interesse neste canal. Beijinhos e até mais!